Alunos, nós vamos iniciar aqui o nosso quarto e último encontro, que segundo o planejamento está na parte de análise de dados, tá bom? Para isso, nós temos que sair um pouco da parte teórica e irmos para a parte prática, em que nós, utilizando o recurso tecnológico das planilhas eletrônicas, vamos conseguir desenvolver, produzir informação por meio da estatística, tá bom? Então, esse arquivo será disponibilizado com vocês e nós vamos iniciar com esses dados aqui. São dados que simulam um cadastro de uma empresa. Então, veja só. Aqui nós estamos numa estrutura de planilha, né, com o Google Planilhas, em que cada linha nós temos um funcionário. Então, na primeira linha, a gente tem as informações das variáveis em que eu tenho sobre esses funcionários. Então, na linha 1, eu tenho as informações de gênero, idade, salário, setor. Na linha 2 vem o primeiro funcionário. Aquele ID, ele identifica qual é, vamos dizer assim, o código desse. Então, o código do funcionário número 1 é uma pessoa do sexo feminino, é o F, tá com o código F aí. A idade de 29 anos, o salário dela é de 3.200, ela trabalha no setor de RH, ela tem um cargo de assistente e ela tem superior completo de escolaridade, trabalha na empresa há 1,5 anos, não tem dependentes e é solteira, tá bom? E assim nós vamos para cada uma das linhas, em que cada linha nós temos um funcionário. Nesse cadastro, nessa empresa, nós temos um total de 36 funcionários, tá bom? E o que é interessante da estatística? Então, isso aqui é o que nós vamos nos deparar com qualquer empresa vai ter essas informações, né, sobre os funcionários, e por meio da estatística nós podemos reduzir, identificar o padrão desses funcionários. Então veja só, imagine que você trabalha no setor de RH e que o seu chefe, os seus superiores, ou enfim, ou em uma apresentação para o pessoal que trabalha junto com você, é necessário trazer um resumo sobre o perfil dos funcionários. Para isso, nós vamos utilizar as ferramentas que nós aprendemos em estatística, tá bom? Mais especificamente, as ferramentas de resumo, de sumarização, de condensação de informações, tá? Primeira coisa que nós precisamos saber são as informações. Se a variável de análise é quantitativa ou se ela é qualitativa, tá? O quantitativo são as informações numéricas, por exemplo, a idade é uma informação numérica, o salário, o tempo em que ele é funcionário e o número de dependentes. Já as variáveis qualitativas são informações que não são numéricas. Por exemplo, o gênero da pessoa, qual é o setor que ela trabalha, qual é o cargo, qual é a escolaridade e, obviamente, também o estado civil. Então, nós vamos iniciar aqui com as informações qualitativas. É muito importante deixar registrado que a única análise que eu posso fazer com as informações qualitativas é a contagem. Então, imagine aqui que eu tenho uma informação de gênero. Eu tenho as informações de FM, F para feminino e M para masculino, e o que eu posso resumir todos esses 36 registros é contar quantos M's e quantos F's existem, tá? Uma maneira de nós fazermos isso é utilizando a função count. Então nós vamos contar, mas condicionado a alguma informação, que é o que a gente chama de count-se. Essas funções elas vão estar descritas no nosso vídeo aqui no YouTube, tá bom? Mas para vocês tentarem replicar todo esse processo. Então veja só, imagine que eu quero resumir, determinar o perfil desses funcionários com relação ao sexo. Então eu vou contar quantos homens e quantas mulheres tem. Para isso, nós vamos utilizar a função count-se. Olha lá como ela é fácil, ó. Então, você pode fazer isso em uma outra área aqui da planilha. Para simplificar aqui o nosso caso, nós vamos fazer embaixo aqui da coluna de masculino e feminino. Vejam que eu estou fazendo isso num celular, num smartphone. Você também pode fazer isso.
baixa você no seu, no seu aplicativo de download de aplicativos, né? Ou independentemente qual é a marca do seu celular, você vai conseguir baixar esse software que é gratuito, que é o Google Planilhas. Eu também vou deixar um link na descrição do vídeo, tá bom? Então aqui nós vamos contar inicialmente com a letra F, né, em ordem alfabética, quantos Fs aparecem. Olha lá que interessante, ó. O que que eu vou dizer para o computador? Eu quero saber quantos Fs tem neste intervalo, que é o intervalo dos dados. Veja só. Então, veja que o intervalo dos dados está na coluna B, tá vendo? Que ela está até marcada, entre a linha 2, ou seja, B2, coluna B, linha 2, e o B37. Então eu quero saber quantos Fs, quero contar quantos Fs aparecem na coluna B entre a linha 2 e a linha 37. Pois bem, existe uma função que faz isso muito rápido, que vai ser a função, toda vez que eu precisar utilizar uma função, eu coloco o igual. Então vai ser igual, conte se, olha aqui, ó, ele já vai te dar a opção, conte.se. Então a função conte.se, ela tem dois parâmetros. O primeiro é o intervalo, ou seja, qual é o intervalo em que ele vai analisar. Essa análise vai ser feita no intervalo que nós vamos investigar, que é do B2. Olha lá, ó. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele, quando ficou colorido aí, ó, quer dizer que ele já marcou lá, ó. Então ele já entende que ele está iniciando no B2. E se eu quero colocar um intervalo, eu utilizo a pontuação 2 pontos. Então, B2, 2 pontos, B37, veja só, ele vai selecionar, destacar exatamente o intervalo que eu quero, que é o intervalo em que os dados para serem investigados. Depois disso, eu boto um ponto e vírgula e eu vou colocar aqui qual é o critério, ou seja, qual é o valor que eu estou querendo saber deste intervalo. Então, neste intervalo B237, eu quero que você conte, aspas, quantos Fs existem. Quantos Fs existem. Então, fecha o parênteses. Então, igual, conte.se, abre o parênteses, intervalo, ponto e vírgula, o F, entre aspas, porque é uma letra. Ele vai me contar que, eu vou colocar o F aqui ao lado só para eu me lembrar do que foi feito. Então, existem 18 Fs no meu conjunto de dados. De maneira análoga, eu vou fazer com o M. Então, ó, a minha função vai ser igual, conte.se, o intervalo B2, 2 pontos, B37, ponto e vírgula. E agora eu vou procurar não mais o F, mas eu vou procurar o M. Aqui, tenham cuidado se o M é maiúsculo ou minúsculo. Se for minúsculo, ele não vai identificar, tá bom? Ele é sensível a caixa alta ou caixa baixa da sua letra. Então, ó, obviamente, eu tenho dos meus 36 funcionários, então, ó, total. Aqui em cima, você pode aumentar a largura da coluna, tá vendo? Ó? Quando eu clico em cima do A, ele seleciona a coluna inteira. E tem uma opção assim de lado aqui, ó. Eu posso arrastar para ele aumentar a largura da coluna. Então, aqui eu vou ter a informação de frequência, tá bom? E essa frequência, como nós vimos no nosso material, é a frequência absoluta, ou seja, o número, é a quantidade, tá bom? O que nós vamos fazer? De posse desses resultados aqui, que são uma contagem, quando é contagem, eu posso colocar mais uma informação, que é a frequência absoluta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar essa tabelinha aqui e vou, depois de selecioná-la, eu pressiono com o dedo e tem a opção de recortar, tem a opção de copiar. Neste caso, eu vou copiar. Eu vou copiar e eu quero levar ela para outra planilha aqui, ó. Então, ó,
Se eu clicar aqui nessas barrinhas na horizontal, ele vai me dizer proporção, correção monetária, estatística e exercício. O que nós vamos fazer aqui é trabalhar com proporção nessa contagem, que é a análise de informações qualitativas. Então veja só, aqui eu vou colocar essa informação sobre o gênero das pessoas nessa outra planilha. Então eu estou na planilha proporção e agora eu vou colar as informações aqui. Vou pressionar o meu dedo e ele vai me dar opções, ó. Eu copiei lá e agora eu vou colar. Mas eu não vou colar qualquer coisa, eu vou colar só os valores, porque lá tem uma fórmula. Então a maneira de eu colar apenas os valores das informações que eu copiei é o colar especial. Aí vai ter uma opção aqui, ó, colar formatação, colar largura, colar fórmula. E eu não quero, o que eu quero é colar apenas valores. E eu aperto essa opção. Pronto, eu já colei minhas informações e agora, ao invés de ser uma fórmula, aqui vai ser o número 18. Olha como é diferente, ó. Se eu voltar lá para a minha planilha de estatística, se eu clicar aqui no 18, ele não é 18. Na verdade, ele é uma função do próprio aplicativo. Pois bem, então lá em proporção, eu posso fazer agora, calcular a frequência FREQ relativa. O que é a frequência relativa? É justamente o que nós vamos trabalhar nessa planilha, que é a parte de cálculo de proporção. Então veja só, de que maneira eu posso calcular a proporção desses dados aqui, que são dados qualitativos. Lembre, feminino e masculino são informações qualitativas e eu só posso contar. Então, dos meus 36 funcionários, 18 são do sexo masculino e 18 são do feminino. Isso, obviamente, representa 50%. Mas de que maneira eu posso calcular isso utilizando a própria planilha aqui? Então, eu vou pegar o número que eu quero, saber a frequência relativa, no caso, a frequência absoluta das mulheres é 18, e vou dividir pelo total geral. Ou seja, quanto representa 18 do total? Eu vou pegar o 18 e vou dividir pelo total, que é 36. Veja só, 0,5. Mas professor, 0,25 é uma frequência relativa? Ela é uma frequência relativa. Só que aqui ela está em formato decimal. Lembrando que eu posso representar um número de maneira decimal, percentual ou fracionária. Se eu fosse representar isso de maneira fracionária, seria 18 sobre 36. Se eu fosse representar de maneira decimal, seria esse aqui, 0,5. Mas eu também posso pedir para o computador, ou software aqui no caso, no nosso smartphone, em converter ele para um percentual. Então aqui nesse Azinho, eu posso trocar o tipo de número. Tá vendo ali, ó? Que tem a parte de formatação. Então esse Azinho, ele permite que a gente formate o número. Então clicando aqui no percentual, ele vai me colocar em percentual com duas casas decimais. Eventualmente eu quero reduzir. Então eu posso clicar aqui, ó, em reduzir reduzir casas decimais, que é esse zerinho com pro lado da esquerda. Se eu quero aumentar, eu clico nesse outro botão, que é o zerinho para a direita, tá bom? Então eu vou colocar só com uma casa decimal. E vou fechar aqui, vou fazer a mesma coisa para masculino. Então vai ser igual o 18 dividido pelo 36. Obviamente também vai ser 50%. Vou formatar um número para percentual com uma casa decimal. E qual que é a frequência relativa do total para minha planilha ficar perfeita? Vai ser justamente vou colocar a fórmula só para vocês verem. Vai ser o 36 dividido pelo 36. Ou seja, vai ser 1. Mas 1 em formato decimal, em termos percentuais, ele vai ser a representação justamente dos 100%. Ou seja, com isso nós temos a seguinte análise. Dos 36 funcionários existentes na empresa, 18 são do sexo feminino.
o que representa uma frequência relativa de 50%, ou seja, metade dos funcionários são do sexo feminino. E, obviamente, a outra metade também do sexo, são do sexo masculino, tá bom? Eu vou fazer novamente aqui com outra variável. Então, vamos ver aqui, ó, quantos trabalham, por exemplo, quantos são casados, solteiros ou divorciados? Então, ó, uma dica aqui é sempre você copiar do jeito que está aqui, ao invés de você digitar, você copiar e colar, porque isso evita que você erre. Então, eu quero saber do solteiro, eu vou colocar aqui para o outro lado, tá vendo? Eu vou recortar, vou colocar aqui embaixo desse outro, para facilitar o meu processo. Então, eu solteiro, vou copiar o nome do casado ou casada, tá? E do divorciado. Então imagine que agora eu quero saber quantos são solteiros, quantos são casados e quantos são divorciados. E também vai ter o total aqui. E aqui vai ser a minha frequência. Veja que eu já estou fazendo a tabelinha. Frec absoluta. Absoluta. Frequência absoluta. Largura da coluna, vou aumentar, tá bom? Perfeito. E agora eu vou fazer o quê? A contagem. Então, aqui eu já não estou mais na coluna B, eu estou na coluna J, que é a última coluna dos dados. Então, se eu quero contar os solteiros, vai ser igual, conte-se, abro parênteses, qual é o intervalo? J2, dois pontos, J37. Olha lá, ponto e vírgula. E veja só, uma dica. Ao invés de eu escrever, eu posso referenciar o textinho que está do lado aqui, ó. Então eu vou colocar aqui, eu quero que ele procure neste intervalo aquela informação que está no I40. Então, ó, conte-se J2, J37, ponto e vírgula. Vou procurar neste local o quê? O que está no I40, que é a informação de solteiro. Vamos ver? Então, dentre os 36 funcionários, eu tenho 15 solteiros. Vou fazer a mesma coisa para o casado. Igual, conte-se, abro parênteses, J2, dois pontos, J2, dois pontos, J37, ponto e vírgula, o que? O casado, certo? E fecho o parênteses. Clico lá, agora esse é o I41, que é onde está o nome certinho do casado ou casada. 18 são casados. E divorciados, né, eu poderia fazer o que resta para dar 36, né? Então eu tenho 36 pessoas. Dessas 36, 15 são solteiros, 18 são casados e obviamente vão sobrar 3 para o divorciado. Mas nós vamos fazer a contagem do mesmo jeito. Escrever a fórmula, tá? Conte-se J2, dois pontos, J37, bom? Porque a primeira linha é o cabeçalho, ponto e vírgula, divorciado. 3 pessoas, tá bom? Então eu vou copiar essa tabelinha, copiar. Vou lá para proporção e vou colocar aqui mais embaixo, colar. Tá vendo? Porque não veio certo? Por quê? Porque eu só colei, eu não colei especial. Clico com o botão, pressiono com o meu dedo e vai aparecer as opções de colar especial, só valores. Agora sim veio certinho, tá bom? Mesma coisa, eu vou colocar a minha frequência relativa e agora eu posso calcular as proporções. Então, 15 dividido por 36, 18 dividido por 36 e igual 3 dividido por 36. E aqui eu não preciso nem calcular, basta colocar o número 1. Olha que interessante, eu calculei todas as proporções juntos. Então, quando eu clico numa célula, ele me dá a opção das duas bolinhas, tá vendo? Ó? No cantinho superior e no cantinho inferior. Nesse cantinho inferior, eu posso clicar nela e arrastar.
Com isso eu vou selecionar, como se eu estivesse utilizando o mouse do computador. Selecionei todos e vou formatar tudo de uma vez só. Selecionei todos eles, vou no azinho e procuro a opção de proporção com uma casa decimal. Ok, e fecho. Então essa é a nossa tabela sobre o estado civil dos nossos funcionários. Então, se eu fosse redigir ou mandar um e-mail ou escrever um relatório, eu poderia apresentar essas tabelas lá, indicando as informações, o perfil dos funcionários. Então, de acordo com os nossos dados, nós temos o quê? Os dados do cadastro, nós temos que uma relação equilibrada entre gênero dos funcionários, metade são do sexo masculino e metade são do sexo feminino, e eu tenho uma distribuição em que eu tenho uma quantidade maior de pessoas casadas do que solteiras e mais solteiros do que divorciados. Os casados representam exatamente a metade dos funcionários, os solteiros representam em torno de 41%, quase 42%, e apenas menos de 10%, ou cerca 8,3% dos funcionários são divorciados. Então, posso escrever isso em relatório, posso apresentar essas tabelas, e o que é interessante, eu posso fazer gráficos. Olha só que interessante, ó. Vamos então, ó, selecionar os dados do Estado Civil por ter mais opções, tá bom? E a questão do gênero aqui também seria interessante eu escrever, ó, feminino e o M de masculino, tá bom? Então, mas vamos fazer o gráfico do Estado Civil. Então, ó, eu clico e arrasto. Aqui no gráfico não é interessante selecionar o total, tá bom? E você escolhe ou a frequência absoluta ou a frequência relativa para a representação. Então, selecionei os dados, venho aqui no maisinho e nesse mais eu tenho a opção de gráfico, em que eu vou clicar nele e ele já vai me dar alguns tipos de gráfico. Esse é o gráfico que eles chamam de pizza, que é o gráfico de setor, que é bastante interessante, né, para esse tipo de apresentação. O gráfico de setores ou gráfico de pizza só pode ser utilizado para contagens, tá bom, pessoal? Apenas para contagem. Esse gráfico já me daria uma indicação das quantidades, tá bom? Mas eu posso alterar. Eu posso também representar como um gráfico de colunas ou um gráfico de barras, certo? E tem outras opções aí, tá bom? Eu posso representar também com um gráfico o que eles chamam de gráfico de rosquinha, tá bom? E o gráfico aqui 3D de pizza. Então, você pode escolher qualquer desses gráficos. Neste padrão, é mais comum a gente ver o gráfico de setores com a representação, tá bom? Então, tem aqui a sugestão, a legenda. Aí você pode escolher, né? Se você quer com marcador, se você quer com inferior, se você quer no canto, que é a esquerda, direita, tá bom? Automático, sem nenhuma. Vou colocar aqui na parte de baixo, que eu acredito que seja mais fácil para a representação. Então veja que nós conseguimos, mesmo com uma série de limitações que tem com o uso de celular, nós conseguimos sim fazer o nosso gráfico de setor para representação. No computador a gente tem mais opções, a gente pode colocar os textinhos aí ao meio, mas em um texto, se você fosse fazer agora, você conseguiria colocar a tabela e conseguiria botar o gráfico. E aí a gente consegue visualizar aquilo que foi obtido por meio dos números, só que de maneira mais direta com o gráfico. Metade, que é a parte vermelha, está representado pelos casados ou casadas. Uma parcela um pouquinho menor que isso, de cerca de 40%, são os solteiros, que é a parte azul. E uma partinha pequena dos funcionários são os divorciados, tá certo? Então, essa é a primeira parte, que trata da análise qualitativa dos nossos dados, tá bom?